como se preparar, né, para um teste ou então para uma prova de 5K que eu tenho já no próximo final de semana. O que fazer nessa última semana especificamente? E se for um pouco maior a distância, de repente for uma maratona, uma meia maratona, qual dica, Erson, de repente você daria para mim? Se você for novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda no Telegram, no Instagram, conteúdos inéditos diariamente para você. Me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento também, sou artista. Estou buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço aí a todos os meus patrocinadores e aos campeões da equipe HMS, a você aí que sempre acompanha diariamente os nossos conteúdos. É o seguinte, quando a gente vai fazer um teste de 5K, de 10K, ou então de repente vai até fazer um teste um pouco mais longo, né? Eu não conheço muitos corredores que fazem teste de maratona especificamente não. 42K para teste é violento o negócio, né? A não ser que seja você já tenha uma boa experiência e se for iniciante, esquece. Isso não existe para atleta iniciante de corrida, né? Mas enfim, normalmente a gente escuta mais falar dos testes mais curtos, né? De 5, 10. Cara, normalmente os testes são feitos, são planejados para o final de semana, né? Normalmente para o domingo, mas não que precise obrigatoriamente ser um domingo. Você de repente pode fazer em outro horário, em outro dia da semana. Mas considerando que seja no domingo, você vai fazer aí um teste de 5 ou então de 10 km, ou então você vai ter uma prova de 5 ou de 10 km. Já já a gente fala das distâncias maiores. Na segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira, você repete, pelo menos isso é o que eu sempre fiz, né? Se você treina sozinho, é interessante você repetir o que você já faz nesses dias, né? Considerando o que você tem feito aí nas últimas semanas, o que você já faz nesses dias, repita. Agora, na quinta-feira, na sexta e no sábado, nesses 3 últimos dias que antecede a prova ou o teste, aí é interessante você dar uma alterada em alguma coisinha. Para quê? É o que a gente chama de soltar o treino, né? Para você não chegar tão cansado no dia do teste. Mas também não correr o risco de chegar muito travado, né? Então, basicamente, e é claro que vai depender também de quantas vezes você treina por semana. Isso antes de dar essa dica próxima, é interessante falar isso, né? Por exemplo, se você treina 3 vezes por semana apenas, você não vai precisar você não vai precisar tirar nenhum dia do seu treinamento. Você praticamente vai poder fazer o seu treino do jeito que você está fazendo, desde que não seja um volume tão grande, né? Mas se, por exemplo, aí você faz uma rodagem de 10K, se você faz um longo aí, por exemplo, de 15K e faz um treino de tiro e planeja fazer um teste no final de semana e esse teste for incluindo esses 3 dias, os outros 2 dias você pode repetir a mesma coisa. Não tem por que você tirar ou diminuir esse volume, até porque você só treina 3 vezes. Então é muito pequeno o volume, não vai influenciar negativamente no seu teste com relação a cansaço. Não. Agora, se você treina mais vezes por semana, tipo 4, 5 vezes, mais que 5 vezes, 4 vezes eu acho que até também, de repente, nem precisa tirar. Não, de repente não, nem precisa você tirar dia. Basta você fazer o último treino, caso você treine 4 vezes por semana, fazer o último treino numa intensidade menor. Ou então diminuir um pouquinho o volume. Já será o suficiente. Agora, se você treina de 5 vezes para cima, aí é interessante você seguir essa dica aí que eu dei no começo desse conteúdo, que é o quê? Considerando que o seu teste seja no domingo, por exemplo, você fazer ali o seu treino normal na segunda, terça e quarta, e na quinta, na sexta e no sábado, aí você mexe em alguma coisinha. Por exemplo, se na quinta-feira você costuma sempre fazer rodagem de 12K, faz 10K. Se na sexta-feira você costuma fazer tiros, por exemplo, 14 tiros de tanta distância, ao invés de você fazer esses 14, faz 10. Ah, mas não seria legal tirar o tiro? Não, não seria legal tirar o tiro não, porque o tiro vai te possibilitar chegar com aquele cardio preparado no dia do seu teste. Você vai diminuir o volume dele, né? Ao invés de, por exemplo, 14, você vai fazer uns 10 mais ou menos.
você vai diminuir o volume, mas você vai gerar aquele estímulo. Isso é importante, cara. Não deixar o intervalado ficar muito distante do seu teste, entendeu? Então é interessante de repente. E aí no sábado, se você for do tipo que faz no sábado aí 10K de rodagem leve, você fazer ali uns 6Kzinhos leve no trote, basicamente, entendeu? Se quiser tirar o dia do sábado também de treino, fica à vontade. Meu treinador, a gente não curte muito tirar o treino, né? Tirar o dia de treino no dia anterior. A gente sempre faz uma rodagem muito levinha, mas aí depende de cada um, depende de como você se adapta melhor. Se você quiser tirar, beleza, né? Até porque... Mas isso que significa soltar o treino, entendeu? Não necessariamente você também não pode, por exemplo, se você tem um volume semanal de 60 km por semana e você vai fazer um teste de 5 e 10K, tudo isso que eu disse anteriormente é com relação a teste de 5 e 10, tá? Vou falar de 21 já. Mas, por exemplo, se você tem um volume de 60K semanal normalmente e você vai fazer um teste de 5 ou 10 no final de semana, você não pode jogar esse volume seu na última semana para 30K, senão você vai estar fazendo um destreinamento. Você vai estar perdendo muito com isso, entendeu? Você não pode diminuir tanto assim também o seu volume. Diminuir de uma forma razoável. De repente, se você estava fazendo 60, cair ali para próximo dos 50 é o ideal. Até porque os treinos intensos você também vai ter que dar uma suavizadinha, entendeu? Mas não pode ser uma queda tão brusca. Agora, testes maiores, né? Uma meia maratona, se você quer ver quanto você está fazendo aí nos 21K, aí é interessante você dar uma soltada no treino um pouco mais de antecedência. Na última semana, aí sim, se você vai fazer no domingão, logo na segunda-feira você já tem que alterar alguma coisinha. Por quê? Porque a distância do teste é longa, né? Então, se de repente você repetir aquela semana, na realidade na segunda-feira você até pode repetir o que você sempre faz. Só que aí na terça, por exemplo, se você faz o intervalado, você faz, sei lá, 10 tiros de tanta distância, de repente, se for uma distância longa que você faz nos tiros, fazer ali uns 7 no máximo. Se for uma distância um pouco mais curta, aí de repente você fazer uns 8, né? Então, aí na quarta-feira você, de repente, até pode repetir o treino de rodagem que você faz na quarta, um regenerativo, só que numa intensidade um pouquinho mais fraca. Ou então, de repente, diminuir uns 2Kzinhos dessa rodagem. Na quinta-feira, talvez seja interessante você descansar. Então, você está entendendo mais ou menos o que significa? Aí, na sexta-feira, ao invés de você fazer um treino de tiro, de repente você encaixa mais uma rodagem e um ritmado. Você faz ali, ao invés de fazer o treino de tiro, você faz um ritmado um pouquinho mais curto, de talvez ali uns 4Kzinhos, e uma rodagem ali de uns 3Kzinhos, praticamente no trote, para quê? Para gerar um estímulo um pouquinho mais forte para você fazer. Então, é tudo uma questão de saber como que o seu corpo se adapta melhor, mas ter essa noção também. Ter essa noção de que você não pode diminuir demais o seu volume e que também, dependendo da distância que você for fazer o teste, não é viável você soltar o treino com tanta antecedência. Como, por exemplo, se for um teste de 5 ou de 10, não tem necessidade. Agora, se você já for um atleta experiente aí, você já deve ter uma experiência, né? Não cabe nem tanto eu dar uma dica, né, com relação a isso. Mas, basicamente, você vai ter que soltar o treino bem mais antes, né? Tipo, umas 2 semanas antes, porque maratona, pô, 42K, você tá doido, né? Aí você vai ter que fazer um planejamento melhor, mas ir diminuindo esse volume umas 2 semanas antes da maratona, porque é muita distância para correr, né? Então é basicamente isso. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu comentário aí embaixo, estamos sempre juntos. Hoje à noite, live Travis com HMS, focado, centrado, hoje para tudo sempre.